Olá, o painel regional está no ar e hoje vamos conversar com Stanley Oliveira, que é chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital em Campinas e professor pleno do programa de pós-graduação da Unicamp. Stanley, seja muito bem-vindo ao painel regional e muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer participar com vocês aqui. Muito legal, obrigada mesmo. E a gente vai começar falando de um pouquinho da Embrapa, né? Qual que é o trabalho desenvolvido e qual que é a sua real importância? A Embrapa foi criada para desenvolver um modelo de agricultura tropical para pecuária e para agricultura no Brasil. Então, no momento em que o Brasil era um grande importador de alimentos. E a Embrapa, ao longo desses 50 anos, vem trabalhando de uma forma muito intensa em todas as regiões do Brasil. E com isso, hoje, a Embrapa gera muitas tecnologias para o agro, para suporte à decisão, para apoiar políticas públicas, regulação de mercado. E com isso, nós podemos dizer hoje que o agro é tão pujante que nós, hoje, somos um país exportador e exportamos para mais de 200 países no mundo. Então, a agricultura para o Brasil tem um significado muito grande. É uma agricultura tropical e é uma agricultura líder no mundo nesse segmento. E a Embrapa faz parte desse cenário, tem sido um privilégio trabalhar com as outras instituições de pesquisa no país. Que legal. E falando um pouquinho da Embrapa especificamente, até onde a Embrapa vai no país todo? Como que é o potencial da Embrapa nesse sentido? A Embrapa está distribuída em 43 centros de pesquisa de norte a sul, leste a oeste. Basicamente, só existem 2 estados no Brasil que nós não estamos presentes, que é Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Todos os demais estados temos a presença da Embrapa para trazer exatamente o grande valor daquela região, né? Então, por exemplo, quando você vai para Minas, nós temos a Embrapa Gado de Leite. Quando nós vamos para o Goiás, temos arroz e feijão e assim por diante. Para cada região do país, temos uma cultura que domina, que prevalece naquela região e a Embrapa se preocupa em colocar especialistas para desenvolver cultivares, tropicalizar, ou seja, é importante que a soja ela tenha adaptação no norte, tenha adaptação em outras regiões, o milho também tem essa adaptação. E nós trabalhamos com essa parte de melhoramento genético para garantir que uma semente que é plantada no norte, ela tenha uma certa resistência à seca e com isso o produtor não vai ter um prejuízo ali. Então ele sabe tolerar aquela seca e essas sementes são planejadas e estudadas para esse tipo de adaptação. Então, a pesquisa ela é realmente bem aprofundada, né? E estuda especificamente o clima de cada região, né? E toda essa individualidade, né? Porque o Brasil realmente é um país continental, como a gente fala, né? Isso mesmo. E é interessante que, por ser um país continental, nós conseguimos, em alguns lugares do país, ter 3 safras durante o ano. Isso é uma das grandes riquezas da agricultura brasileira, ao passo que a agricultura tropical, a agricultura temperada em outros lugares do mundo, tem apenas uma safra. Então, essa é uma grande vantagem que temos aqui, pelo clima do Brasil, um país tropical, um país continental, com várias adaptações, e a gente consegue fazer essa agricultura crescer bastante e ser um instrumento de valor. Só para você ter uma ideia, hoje a agricultura representa 27% do PIB, é a maior contribuição que nós temos no nosso produto interno bruto. E vamos falando da região de Campinas, né? Existem algumas subdivisões, né, da Embrapa. A Embrapa digital, certo? Da agricultura digital. Temos também a Embrapa Meio Ambiente e a Embrapa Territorial. Qual que é o foco principal de cada uma delas e qual que é o desenvolvimento delas? Em geral, as 3 trabalham na produção de soluções em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade do agro brasileiro e benefício da sociedade. É a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão. Agora, a Embrapa Meio Ambiente, ela tem um foco muito específico em sustentabilidade, ações de sustentabilidade. Eles trabalham com a agricultura familiar, eles têm a parte de produção, por exemplo, de culturas agrícolas. Então, é uma unidade que tem uma atuação muito vasta na agricultura,
uma grande equipe de pesquisadores que atuam em diversas áreas lá, né? Então, há um foco muito forte na parte de sustentabilidade, a parte de sequestro de carbono, os protocolos para o carbono no solo. Então, eles têm um foco muito forte na sustentabilidade. A Embrapa Territorial usa muito a inteligência estratégica para você mapear e você classificar áreas no país. Então, eles têm essa habilidade e os seus especialistas trabalham muito com a parte de sensoriamento remoto e por meio de imagens de satélites eles conseguem identificar padrões em áreas diferentes no Brasil. Eles conseguem classificar, por exemplo, quais são os principais municípios produtores de soja no país e com isso eles têm muitos elementos para apoiar políticas públicas no país. Tá? Essa é uma grande função deles lá. A Embrapa Agricultura Digital trabalha muito transversalmente também em várias cadeias do agro. Nós construímos plataformas digitais para apoiar políticas públicas e também a regulação de mercado. Por exemplo, o crédito agrícola no Brasil tem um programa que é chamado Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é conduzido pela nossa unidade e mais 33, unidades de pesquisa da Embrapa. Com isso, nós montamos um programa que é forte, que orienta os produtores rurais para que eles tenham a data ideal do plantio. Com isso, eles conseguem se planejar, reduz o risco da parte climática, aumenta a rentabilidade e eles conseguem créditos melhores no mercado. Então, a nossa ênfase é muito em levar a tecnologia, o treinamento e as soluções digitais para que outros parceiros usem a nossa infraestrutura e possam também construir as suas próprias soluções. É um grande respaldo, né, para o agricultor nesse sentido que vocês desenvolvem, muito legal. E falando em tecnologia, né, a transformação digital, né, agropecuária, ela está entre os desafios da Embrapa para as próximas décadas, né? Quais desafios são esses e como vocês pretendem vencê-los aí? Nós temos alguns desafios hoje, diminuir o gap entre o grande e o pequeno produtor. E a gente entende que se nós levarmos, a conectividade para algumas regiões do país, onde temos um grande vazio, por exemplo, no norte e no nordeste, nós vamos conseguir levar a tecnologia de uma forma que vai trazer um aumento de produtividade. Isso muda a mentalidade do produtor, tá? Porque a tecnologia por tecnologia não resolve o problema do produtor. Ele precisa entender que a tecnologia pode trazer um melhor espaço de planejamento, reduzir custos nos insumos, aumentar a sua rentabilidade, diminuir algumas etapas que ele tem no processo produtivo por causa de um planejamento mais bem feito. Portanto, a tecnologia começa a entrar, fazendo essa diferença, na parte de planejamento, desde a identificação de cenários que são economicamente viáveis ou cenários que podem representar uma ameaça. Já no início, o produtor pode ter esse benefício usando a tecnologia. Isso a gente chama antes, né, na pré-produção, antes da porteira, dentro da porteira, a tecnologia ajuda no monitoramento da safra, ele consegue mostrar se tem falhas de plantio, deficiência nutricional, a gente consegue, através de voos de drones, identificar, contar animais, corrigir roubos de animais. Conseguimos também fazer previsão, por exemplo, do ganho de peso de animais para que ele vá para a data de abate com um planejamento já previamente estabelecido. Tá? Conseguimos monitorar a propriedade sem a necessidade do produtor estar lá dentro. Então, a tecnologia cumpre esse grande papel hoje, de forma que não há necessidade de um produtor usar o seu tempo para monitorar a lavoura ou a pecuária. A tecnologia faz esse monitoramento, gera alertas e deixa o produtor usar o seu tempo de uma forma que seja mais estratégica para o seu trabalho. E essa transformação digital, Stanley, você acredita que ela veio em boa hora ou estamos atrasados, o Brasil está um pouco atrasado em relação a outros países? Como que vocês encaram essa tecnologia e todo esse avanço? A gente entende que está em boa hora, porque o Brasil já vem crescendo na tecnologia desde a década de 90. Por exemplo, um estudo feito pela Embrapa
mostra em 3 censos consecutivos, o primeiro em 1995, que a tecnologia responde por 50,6% da produção de alimentos no país. Em 2006, esse mesmo estudo foi feito com os dados do IBGE no novo censo e a tecnologia já respondia por 56,8%. Repetimos em 2017 e esse número cresceu para 60,8%. Então, a tecnologia já tem uma grande inserção, a gente entende que o momento é muito propício, inclusive a pandemia trouxe o lado positivo também, que hoje as grandes soluções são aquelas em que você leva direto onde o cliente está, onde o produtor está. Então, a internet, a inteligência artificial, a ideia de Big Data, de computação em nuvem, são chamadas de tecnologias emergentes e são tecnologias importantes que, quando combinadas, trazem soluções para problemas complexos no agro. E nós entendemos que estamos no momento certo. Eu posso dizer para você, sem nenhuma sombra de dúvida, de que o que nós fazemos hoje, nos grandes centros no país, nas grandes fazendas do Brasil, é comparado com os grandes fazendeiros, seja na Europa, seja na Oceania, seja na América do Norte. O Brasil é um país bem competitivo no agro e tem muita inteligência no agro para prover esse tipo de solução. Você acha que essa transformação digital ajudou a dar um empurrãozinho, né? A pandemia influenciou positivamente nisso? Sim, é interessante que a gente percebeu claramente que a tecnologia foi o fator de conexão das pessoas, dos produtores, dos grandes mercados durante aquele período de pandemia. Então, a tecnologia tem esse papel ágil e, de uma forma muito simples, ela conecta as pessoas, né? A McKinsey publicou, na época da pandemia, que os grandes desafios estavam agora em a gente preparar uma solução e levar onde o cliente está. E a tecnologia tem esse papel. O iFood provou isso fortemente, né? Que aumentou muito, alavancou as vendas, né? O Mercado Livre no Brasil e tantas instituições que alavancaram as vendas por causa da tecnologia. No agro não é diferente. A tecnologia sempre tem um benefício. Ela atende uma dor ou uma necessidade do produtor. Quando ela é concebida para esse propósito, é uma tecnologia que a gente diz, ela vai vingar, ela vai prosperar, porque ela está atendendo a uma necessidade forte do produtor. E isso é uma forma de trabalho que a Embrapa tem feito nos últimos anos, de trabalhar com a tecnologia, a criação, a geração de tecnologia orientada por missão. Ou seja, temos que ter primeiro essa necessidade. Em seguida, nós elaboramos a melhor solução para atender o produtor rural. Um plano, né? Muito legal. Plano. E falando agora de tecnologia para os pequenos agricultores, é importante a gente destacar, né, que a transformação digital, ela não depende só, na verdade, da introdução de tecnologia, né? Mas tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Integrar as pessoas aos processos. E como que a Embrapa trabalha em relação a isso? Porque isso leva um tempo, né? Sim. É interessante que a transformação digital, como mesmo você mencionou, ela está calcada em 3 pilares. Primeiro, ela tem que automatizar um processo. E esse processo tem que ser o processo que o agricultor já está familiarizado. Eu não posso automatizar um processo e mudar esse planejamento, porque essa tecnologia não vai ter atração para os produtores. Então, primeiro, ela responde à automação de um processo. Segundo, ela está relacionada com pessoas. Eu preciso capacitar pessoas para que usem a tecnologia. A tecnologia por si só não gera transformação digital. Então, o produtor, ele é cético, ele quer entender como aquela tecnologia traz os benefícios no trabalho dele, no dia a dia. Então, a gente precisa treinar, mostrar que a transformação digital muitas vezes começa na mente. Então, a gente precisa mostrar as mudanças, os impactos, os benefícios e, a partir daí, ele usa. Por último, a tecnologia, ela é uma combinação, muitas vezes, de vários aspectos. Por exemplo, eu posso usar hoje, como a própria FAO fala sobre a agricultura digital no mundo, existe um componente muito forte, que
que é chamado de onipresença, ou seja, eu tenho dados nos maquinários, eu tenho dados de satélite, eu tenho dados distribuídos no campo, então eu tenho dispositivos em todos os lugares, uma captando dados. integrada, né? Integrada. Esse é o grande valor da agricultura digital, que é uma agricultura calcada em dados, mas é uma agricultura integrada. Essa é a palavra-chave que mostra como vale a pena. Então, eu posso, por exemplo, como um produtor rural, posso estar em casa e estar monitorando o meu rebanho, por exemplo, usando um celular. Então, as soluções hoje estão práticas. E é isso que é mostrado como força da agricultura digital. Ou seja, ela tem que ser acessível de qualquer lugar, por qualquer dispositivo, seja um celular, um tablet ou um computador, ou até um computador de grande porte, não importa. Essa tecnologia tem esse acesso livre e tem uma coisa importante hoje, a interoperabilidade entre dados. Se um produtor muda de fornecedor, esse dado que conversava antes com o fornecedor A vai também conversar com o fornecedor B, porque eles estão padronizados. Esse é o futuro, essa é a tendência, esse é o caminho. A Embrapa, eu acredito que ela viabiliza, né, muito, inclusive na agricultura familiar, né? Sim. A agricultura familiar agora, inclusive no novo governo, ganha uma força muito grande. A ideia de você diminuir o gap do grande para o pequeno. O pequeno agora, ele pode, por exemplo, com a solução digital chamada Plantio Certo, é um aplicativo que é gratuito, que a Embrapa desenvolveu. O pequeno produtor, ele pode olhar a região do Brasil, a cultivar que ele quer plantar, e a gente já diz a melhor janela de plantio. Com isso, ele vai reduzir risco na produção. E fazendo isso, seguindo essas regras que são instituídas pelo Ministério da Agricultura, Embrapa e Banco Central do Brasil, esse agricultor que segue o protocolo do zoneamento agrícola de risco climático, ele tem chance de sucesso, redução de risco e aumenta a possibilidade dele de ter crédito agrícola para investir na sua propriedade. Que bacana, muito legal. Falando sobre tecnologia também, Stanley, a inteligência artificial é um assunto que está ganhando cada vez mais repercussão, né, em todos os setores, inclusive. Como que a Embrapa lida com a inteligência artificial e como que essa tecnologia também agrega no trabalho de vocês? A inteligência artificial já tem uma inserção forte na agricultura brasileira, na agricultura mundial, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos diagnósticos precoces de várias culturas agrícolas, pelo menos 20 no Brasil, as principais commodities, posso citar a soja, o milho, algodão, trigo, café, entre outras. Tá? Então, o produtor tira uma foto de uma folha que está com uma doença, passa para a Embrapa, nós temos o fitopatologista, que vai entender qual é aquela doença, faz uma anotação para determinar ou classificar a doença. Nós usamos os algoritmos inteligentes para aprender o padrão daquela doença e nós geramos modelos que dão alertas para reduzir perda na agricultura. Então, estamos construindo soluções agora com a empresa de Israel, a Inerai, e juntamente com a empresa japonesa, que é a Maquinica, para nós montarmos uma grande plataforma para redução de perdas na produção agrícola, usando a inteligência artificial para dar diagnósticos precoces. Isso é um exemplo muito bom. Mas tem mais. Por exemplo, nós fazemos voos de drones em cima de um canavial aqui no estado de São Paulo, e com aquelas imagens nós conseguimos dizer falhas de plantio, onde estão, nós conseguimos estudar por que um determinado talhão produz mais do que o outro, nós conseguimos entender por que há uma deficiência hídrica mais em uma parte dessa produção e também a deficiência nutricional. Com isso, nós temos diagnósticos rápidos e isso reduz a perda na agricultura. Portanto, a Embrapa se preocupa com a redução de perdas e esse ano existe uma perspectiva muito grande de um recorde de safra no Brasil por causa da inteligência artificial, da computação em nuvens, do processamento em nuvens, como eu falei, análise de grandes volumes de dados, que são os Big Data. Tudo isso são combinados para abordar problemas que são relevantes na agricultura brasileira. Então,
a inteligência artificial está presente. Temos outros projetos grandes de inteligência artificial e todos, até o momento, sempre com sucesso, mostrando que a inteligência artificial está ganhando um protagonismo muito grande nas soluções para o agro brasileiro. E está caminhando junto, né? Isso que é o mais interessante. E como que o Brasil se destaca, Stanley, em relação à agricultura digital perante ao mundo, né? Perante a outros países e toda essa tecnologia? O Brasil se destaca por vários motivos. O primeiro é que nós temos excelentes universidades. Nós temos grandes universidades, só o estado de São Paulo, se nós pegarmos, por exemplo, saindo de São José dos Campos, passando por Jaguariúna, Campinas, Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto, nós configuramos o maior ou um dos maiores corredores tecnológicos do mundo em agricultura digital. Temos a presença de grandes universidades, como a USP, a Unicamp, a Unesp, nessa região, entre outras, né? Temos inúmeras empresas de base tecnológica, temos os grandes players do agronegócio nessa região, e com isso é um ambiente que atrai muito a mão de obra, tanto é que a previsão aqui até 2030 a gente vai precisar chegar em 300% ou 400%, ou até 400%, quem sabe, no aumento de mão de obra para atender a demanda do mercado. Então, o Brasil tem grandes universidades. Segundo, o Brasil é abençoado por ser um país que tem uma agricultura tropical e, portanto, consegue ter até 3 safras no ano. A maioria dos países tem uma safra no ano e nós conseguimos 2 ou 3 em vários lugares. Isso vai alavancar a nossa agricultura. Em terceiro lugar, é que o produtor ele está se tornando cada vez mais tecnológico. Ele está tendo a inserção da tecnologia. E isso impacta o seu trabalho, impacta o seu planejamento, impacta a sua rentabilidade. E a gente sempre diz que a tecnologia é um processo irreversível. Uma vez que o produtor entra, ele não quer sair mais, porque ele vai entender os benefícios da tecnologia. Existem outros benefícios, mas eu posso dizer também que o Brasil é um país que tem políticas públicas que favorecem também os produtores agrícolas no país. Não só os grandes, não só os médios, mas também os pequenos. Então, essas iniciativas juntas, combinadas, fazem da agricultura brasileira uma agricultura forte, uma agricultura plural, uma agricultura que é muito observada, e a gente recebe muitas visitas de países, de comitivas, para entender como é que funciona essa agricultura no país, que tem sido modelo de exportação de tecnologias para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá e outros países que se apoiam na agricultura brasileira como um modelo de crescimento e de resposta para aquela grande questão que teremos de alimentar em 2050 cerca de 10 bilhões de pessoas no mundo. A tecnologia está dentro desse planejamento. Que legal, Stanley. Então, é bom saber, né, que o Brasil é essa potência toda no agro, não só no agro, né, mas que o agro tem crescido muito e que o Brasil hoje é uma referência para esses grandes países, né? Sim. O Brasil é referência e, só para você ter uma ideia, o que nós fazemos hoje nos grandes centros, como Mato Grosso do Sul, Goiás, estado do Paraná, Rio Grande do Sul, os produtores grandes e médios daquela região, eles são tão bons ou melhores do que muitos produtores no mundo. Então, o Brasil já avançou muito e o Brasil vai continuar avançando, né? Não há limites, o solo e o clima favorecem o nosso crescimento, temos uma área muito grande, né? O que nós plantamos hoje, por exemplo, só de milho no Brasil é maior do que muitos países na Europa. Então, assim, o Brasil ainda tem esse benefício de ter uma área grande com todos esses fatores favoráveis para alavancar as soluções para o agronegócio brasileiro. Realmente é uma terra muito abençoada, né, Stanley? Isso mesmo. Que bacana. E falando sobre rastreabilidade, né? Hoje o consumidor ele gosta de saber de onde é a origem daquele alimento que ele está consumindo, do consumidor final, né? Como que a Embrapa trabalha em relação a isso? A Embrapa percebe claramente o protagonismo do consumidor. A gente estudou ao longo dos últimos anos quais são as mega tendências até 2030. São 8. Entre elas está o agrodigital, e eu vou destacar outra,
o protagonismo do consumidor. Ele quer transparência, ele é mais exigente, ele quer saber a origem dos alimentos e, portanto, ele está disposto até a pagar um pouco mais, desde que ele tenha as informações que ele precise. A gente tem exemplos, até aqui no estado de São Paulo, de trabalhos de rastreabilidade com a usina Granelli, por exemplo, em que a gente está fazendo todo o processo produtivo usando a rastreabilidade, usando o blockchain, que é uma expressão que você vai encadeando os blocos de informação e elas não podem ser mudadas, essas informações. Ou seja, elas se tornam trilhas auditáveis para ganhar confiabilidade e a confiança do consumidor. Então, quando você chega no supermercado e vê um QR Code no produto e você aponta o seu celular, ali aquele QR Code vai te dar um histórico da rastreabilidade. No caso do açúcar, nós sabemos qual foi a fazenda, nós sabemos a localização geográfica, nós sabemos os parâmetros químicos e físicos e trazemos toda essa informação para que o consumidor possa observar e ter muita certeza do produto que ele está comprando e a origem do seu próprio alimento. Agora, a rastreabilidade tem outro ponto importante, ela abre novos mercados. Para a gente entrar no mercado internacional, para um produtor levar o seu produto ao mercado internacional, ele precisa ter rastreabilidade. São exigências, são requisitos que devem ser cumpridos para que o seu produto ganhe escala. E hoje, a rastreabilidade dá esse suporte ao produtor agrícola para que ele tenha novos mercados e consiga inserir o seu produto em mercados internacionais. Aumenta a competitividade, né, dentro do mercado agro e o consumidor também ganha muito com isso, né, Stanley? Ganha, sim. Muito obrigada, viu, pela sua participação, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Esperamos contar com você em outras edições, viu? Muito obrigado. Eu fico muito contente de poder participar com vocês aqui do programa. Muito obrigada, viu, Stanley? E o painel regional de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo encontro. Até mais. Tchau.